Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Nós estamos voltando para falar sobre o assunto de missões nesse mês de agosto, que a Igreja Presbiteriana no Brasil dedica-se à obra missionária e a nossa igreja também, né? Falando sobre missões, despertando os crentes a orar mais pelo trabalho missionário, pelos missionários e a contribuir também, enfim, que é a nossa obrigação, né? Então, eu quero lembrar aos irmãos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu o poder do Espírito Santo, conforme Jesus tinha prometido, está em Atos capítulo 1, versículo 6, e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é? Então esse caráter de ser minhas testemunhas é um caráter que mostra o caráter missionário de Deus e a preocupação de Jesus Cristo de salvar o perdido que ele veio fazer. A sua missão aqui na terra foi buscar os perdidos, salvar os perdidos. Então a missão da igreja não pode ser menos do que essa. Agora, Deus deu-nos o Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, mas mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Deus que prepara, é o Deus que convoca, é o Deus que habilita, é o Deus que vai converter os pecadores. Portanto, o caráter de Deus e o caráter missionário estão jungidos, não é? Quando a igreja faz a sua obrigação de pregar o Evangelho, sendo testemunhas de Jesus, testemunha de Deus, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos é mostrando como a igreja cumpriu essa missão, não é? A missão de ser testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui estão, em resumo, as missões urbanas, as missões regionais, as missões nacionais e as missões transculturais. No livro de Atos dos Apóstolos, esse esboço está muito bem claro. Então, meus queridos, não tem como a gente pensar duas vezes. Nós temos uma obrigação e um caráter missionário. O propósito da igreja é glorificar a Deus. E a missão da igreja é expandir o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, você, todos nós estamos inclusos nesse objetivo. Ninguém pode se isentar. Tá bom? Então, quando a igreja nasceu, ela cresceu ali ao redor do mar Mediterrâneo, que eram as províncias dominadas pelo Império Romano. Mas dentro de um espaço muito curto, logo a igreja estava transcendendo, estava indo além das fronteiras do Império Romano. De modo que um pai da igreja, chamado Tertuliano, do terceiro século, ele disse o seguinte: olha, nós já estamos em todo lugar, nós estamos nos palácios, nós estamos nas vilas, nós estamos nas cidades, nós estamos em todos os lugares. Ou seja, havia cristãos convertidos em todos os lugares do Império Romano, até indo além do Império Romano. Essa característica muito importante da igreja, não é? Foi essa expansão missionária. Evidentemente, a gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo foi o primeiro assim, desbravador das missões entre os gentios, não é? Entre os gentios, tudo bem, mas Paulo não parou, ou parou porque morreu, mas a obra continua até hoje. Nós somos os continuadores, nós não somos apóstolos, mas somos também enviados para pregar o Evangelho, não é? Então, é assim que a igreja nasceu, correto? O Cornélio foi o primeiro gentil a ser batizado, a se tornar cristão, e dali o Evangelho passa a se divulgar por todo o mundo. Bom, período patrístico, que é o período dos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, sucederam no sentido de que deram continuidade à obra dos apóstolos, tinham os pais gregos, os pais latinos, e todos eles fizeram esse trabalho, e as igrejas foram sendo plantadas, nascendo inclusive dioceses ou igrejas responsáveis pela obra missionária de determinadas regiões. As principais e as mais antigas dessas sedes metropolitanas de patriarcado era Jerusalém, era Antioquia, era
era Alexandria, não é? Também Roma, no Ocidente, e Constantinopla, por as sedes da igreja dessas regiões. E todo esse tempo, meus queridos irmãos, foi um tempo também de crescimento. O trabalho dos cristãos durante alguns séculos foi cristianizar os bárbaros que haviam chegado no mundo ocidente e tomado conta a ponto de fazer com que o Império Romano caísse. Então, tem as missões entre os bárbaros. Um dos trabalhos mais importantes que a gente destaca foi a iniciativa de um Papa, chamado Gregório I, do VI século, que ele enviou Agostinho, que não é o teólogo de Hipona, mas Agostinho é o missionário. Ele era prior de um mosteiro em Roma e foi enviado com mais 40 missionários para as Ilhas Britânicas, fazendo assim um trabalho extraordinário, batizando inclusive multidões. Ele é o pai do cristianismo inglês, é o pai da igreja inglesa, entendeu? Isso mostra também a obra missionária. Patrício fez o trabalho é um outro missionário que anteriormente a Agostinho trabalhou entre os irlandeses. Tem Bonifácio, que trabalhou também entre os alemães. Enfim, a igreja, mesmo de um modo ainda reduzido, mas ela não ficou parada, ficou conquistando os povos não conquistados para alcançar essa gente que não conhecia o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente hoje tem que fazer esse trabalho. Agora, eu quero dar esse pulo da Idade Média e dizer que foi no período da Reforma que o trabalho missionário, no sentido de ganhar vidas para Jesus Cristo, foi um tanto reduzido, porque os reformadores, eles não se preocuparam muito em evangelizar os povos não alcançados. A maior preocupação dos reformadores e dos cristãos da época da Reforma Protestante era de alinhar o cristianismo, porque o cristianismo estava distorcido, o cristianismo tinha sido inserido muito paganismo, muitas coisas erradas no cristianismo. Então, eles tiveram o trabalho de colocar, digamos assim, nos trilhos, na reta, na doutrina correta, porque a igreja havia em muito se desviado. Havia muito paganismo já no meio da igreja, muitas distorções teológicas, muitas práticas que não eram bíblicas. Então, os reformadores, e aquela primeira geração dos reformadores, eles se preocuparam mais, não era de evangelizar os povos não alcançados, mas sim de alinhar os chamados cristãos numa verdadeira e numa reta doutrina, numa ortodoxia correta conforme as Sagradas Escrituras. Por isso que nessa época surgiram diversas confissões de fé, como a confissão de Heidelberg, como a confissão helvética e posteriormente a confissão de Westminster, porque era uma forma de colocar dentro de um quadro ou dentro de um ambiente uma doutrina correta do que as Escrituras ensinam sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre a salvação, sobre o homem, sobre o pecado, sobre Cristo e sobre as demais coisas, né? Mas, então, o período Reforma e o período um pouco posterior à Reforma não foi tão preocupado com a obra missionária. Mas eu vou fazer aqui uma ressalva, que Calvino, dentre os reformadores, foi o mais missionário, porque ele, por exemplo, enviou pastores de Genebra para vir ao Brasil, isso em 1557, quando houve a segunda invasão dos franceses e houve uma tentativa de plantar um protestantismo no Brasil. Isso é uma obra missionária, e essa obra era de evangelizar os nativos brasileiros, os ameríndios, né? Bom, vou dar uma pausazinha para continuar num próximo momento essa palestra, tá bom?